Já estamos aqui no bloco 1I da Artes, pertinho da Rio, como você pode ver aqui. Lugar céu aberto, lugar aberto, fresco. Infelizmente acabou de chover, então a umidade provavelmente vai estar um pouquinho maior. Mas a gente está aqui para fazer o terceiro e último experimento de forma de transporte, que é o de cálculo da umidade relativa. Esse experimento vai basicamente utilizar os conceitos da lei de esfriamento de Newton para calcular a umidade relativa de 10 horas diferentes. Esse experimento vai funcionar captando a temperatura de dois bulbos diferentes, um bulbo seco, esse aqui, e um bulbo molhado, que é esse aqui. A gente vai pegar essas duas temperaturas em cada hora e calcular a umidade relativa. Depois disso, a gente vai pegar todas essas umidades e comparar com a umidade relativa obtida pelo INMET, que é a estação meteorológica aqui da UFA, que faz tudo isso e muito mais. Depois disso, a gente vai comparar e fazer o desvio padrão para mostrar o quão perto que a gente pegou. Bom, como o Daniel já explicou anteriormente, o nosso experimento ele se baseia na lei de esfriamento de Newton. O experimento funciona da seguinte forma: a gente tem dois termômetros, um termômetro com bulbo seco e outro termômetro com casulo de algodão umedecido, né, com água, e ele é chamado de bulbo úmido. E esse sistema ele é do tipo psicométrico. Quando o ar passa pelos bulbos, né, no caso a água presente no algodão, no caso do bulbo úmido, né, essa água presente no algodão ela tende a evaporar para o ambiente. Aí dessa forma ocorre uma troca térmica e o termômetro perde calor para o ambiente. Com isso, a temperatura vai diminuir significativamente. Então, por isso que a gente nota experimentalmente que a temperatura do bulbo úmido sempre vai ser menor do que a temperatura do termômetro de bulbo seco. E dessa forma, a gente consegue definir a umidade relativa do ar, porque quanto mais seco o ar tiver, mais água vai ser transportada. Ou seja, mais calor o termômetro vai perder para o ambiente. E a temperatura que ele vai mostrar no display, nesse caso, vai ser menor. Logo, né, essa diferença entre o bulbo úmido e o bulbo seco, quando a umidade relativa do ar estiver maior, ela vai ser menor, a diferença de temperatura. E quando a umidade relativa estiver menor, essa diferença vai ser bem maior, porque vai estar evaporando cada vez mais água. Outro detalhe, quando a gente estava fazendo o experimento, a gente notou, quando a gente começou o experimento na parte da manhã, tinha chovido bastante à noite, tinha acabado de parar de chover, então a nossa diferença era bem pequena de temperatura. E como a gente ficou nessas 10 horas de experimento, não choveu, então essa temperatura durante o dia ela foi aumentando significativamente, como vai poder ser visto nas fotos do experimento logo mais. Bom, agora eu vou mostrar um pouco sobre o ambiente que a gente estava fazendo esse experimento, né, o local, que foi, como o Daniel citou, foi no Bloco da Artes, perto próximo ao RU. A gente tem essa imagem que está rodando ao fundo, mostrando, capturando uma parte da manhã, do ambiente lá na parte da manhã, e logo após a gente vai passar uma imagem também, um vídeo, um pequeno vídeo, mostrando a parte da tarde, né, já com sol. No dia que a gente fez o experimento não choveu, a gente conseguiu capturar essas 10 horas, né, começando o experimento às 7 da manhã e terminando às 4 da tarde. A gente conseguiu 10 horas de sol, a gente não teve chuva no nosso experimento. Então, em relação às temperaturas, né, que foram medidas de hora em hora, das 7 às 4 da tarde, a gente tem primeiramente a temperatura das 7 horas. Perto das 7, naquela parte da manhã, tinha acabado de chover, então as temperaturas eram bem parecidas. A temperatura no bulbo seco foi de 20,6 graus Celsius e a temperatura no bulbo molhado foi de 19,8. Às 8 da manhã já estava começando a aumentar a temperatura, tanto que a do bulbo seco foi medida de 21,5 e a no bulbo molhado foi de 20,2. Às 9 aumentou ainda mais, que foi um padrão que a gente vai ver em cada hora subsequente, né? No bulbo seco foi medida uma temperatura de 23,7 graus Celsius, enquanto no molhado a temperatura foi de 20,8. Às 10 da manhã
o bubo seco mediu 23,7 graus Celsius, com o molhado medindo 20,5. Às 11 da manhã, o bulbo seco foi de 23,7 graus Celsius e o bulbo molhado foi de 21,4. Meio-dia, 25,3, com o bulbo molhado sendo de 22,3. Uma coisa que pode ser percebida aqui, depois de um tempo, foi mudado a posição dos sensores do bulbo seco e do molhado, porque a gente teve que fazer uma relocação, mas depois a gente voltou para o mesmo lugar, pegando a temperatura de hora certinho, só que houve a mudança. Antes aqui o bulbo seco estava na direita e depois o molhado estava na esquerda, o bulbo seco estava na esquerda e o bulbo molhado estava na direita, e depois disso o bulbo, os bulbos trocaram, com o bulbo seco ficando na direita e o bulbo molhado na esquerda. Meio-dia, 25,3 no seco e 22,3 no molhado. 13 horas, 21,3 no molhado e 25,6 no seco. 14 horas, 26,3 no seco e 21,8 no molhado. Às 15, 26,1 no seco e 21,6 no molhado. Se eu não me engano, essa foi a diferença de temperatura maior que a gente pegou. E a medida final, que foi às 16 horas, de 26,3 graus Celsius no bulbo seco e 21,8 no bulbo molhado. Aqui segue as imagens da coleta, né? Ignore a pessoa que está aqui, eu só te peço isso. Esse foi a imagem do ambiente no meio da tarde e a imagem do ambiente no final da tarde. O ambiente permaneceu bem arborizado, bem ensolarado e com bastante vento, o que foi muito bom para realizar o experimento. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre a análise dos dados coletados. Inicialmente, a gente utilizou a carta psicométrica para descobrir qual que é a umidade relativa, utilizando a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. Então, aqui tem um exemplo da análise dessa carta, como que é feita, né? Então, aqui, como diz na legenda, a temperatura de bulbo seco é essa temperatura em vermelho, né? Que é essa parte vertical da carta. A temperatura de bulbo úmido é essa linha diagonal aqui, ó, onde, por exemplo, aqui, ó, o 20 graus é a parte de temperatura de bulbo úmido, né? E a umidade relativa é essas curvas que passam aqui, ó, na interseção entre a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. E essa umidade absoluta é a parte horizontal do cruzamento dessas linhas. Então, aqui tem uma análise, né? Uma análise do professor Luiz Gustavo. E basicamente tem uma temperatura de bulbo seco na horizontal de 35 graus e uma na diagonal de bulbo úmido de 20 graus. Então, a gente encontra 26,3 graus nessa curva para a umidade relativa e para a umidade absoluta, a gente encontra esse valor aqui próximo a 0,010. A gente utilizou um software, que chama Psicrosim, que ele também funciona da mesma forma, ele funciona analogamente. A gente informa a altitude, fluxo de ar, que no caso ele não é considerado nas equações de cálculo desse site. Ele é um valor que só está ali no site. A gente fez alguns testes, não altera em nada. Então, a gente utilizou essa altitude de 750 metros e a gente utilizou o mesmo exemplo do slide anterior, do professor Luiz Gustavo, né? Com as mesmas temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco. Então, a gente informa a temperatura de bulbo seco, 35 graus, e bulbo úmido, 20 graus. E daí, o site já faz esse cálculo, né? Ele informou para a gente que a umidade relativa é de 25,7 graus. Por cento, perdão. Então, para a gente validar se esse site realmente vai dar um valor de umidade relativa que a gente espera, a gente calculou o E relativo, né, que basicamente é o módulo do valor do site, menos o valor da carta psicométrica, dividido pela carta psicométrica, pelo valor da carta psicométrica, vezes 100%, para dar em porcentagem para a gente. Então, fazendo esses cálculos, a gente encontrou
um desvio, um erro relativo de 2,28%, que significa que realmente o site ele está fornecendo para a gente um valor adequado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as umidades relativas encontradas. A partir da temperatura de bulbo úmido e bulbo seco, aqui nessa primeira coluna a gente tem temperatura de bulbo seco e aqui na segunda de bulbo úmido. Nesses 10 horários que a gente fez essas coletas de temperaturas, utilizando o site que eu acabei de mostrar, a gente encontrou essas unidades relativas. E a partir dessas unidades relativas, a gente comparou, né, com a unidade relativas e as temperaturas do INMET. Aqui a gente tem, para essas 10 horas também, lembrando que no INMET a gente tem um horário com acréscimo de 3 horas a mais, então a gente já fez essa conversão aqui para essa coluna de horário UTC. Então a gente tem a temperatura aqui, relativa, a temperatura instantânea da estação do INMET, nessa coluna, e aqui a gente tem a umidade relativa para cada hora. Então, a gente fez o desvio padrão, né? Desvio padrão, que no caso é o erro relativo, e a gente fez alguns gráficos também mostrando essa umidade e essa temperatura que a gente coletou versus a umidade e a temperatura da estação do INMET. Então, aqui a gente pode observar o gráfico da variação de temperatura ao longo do dia, né? As 10 temperaturas. Em amarelo a gente tem a temperatura que a gente coletou no termômetro, de bulbo seco, lembrando, né? E essa temperatura em azul é a temperatura que a gente coletou da estação do INMET. Então aqui a gente colocou numa coluna a temperatura do termômetro, nessa segunda coluna. Nessa terceira coluna a gente tem as temperaturas da estação do INMET. Então os erros relativos foram esses, né? Lembrando que a gente utilizou a mesma equação que a gente utilizou para poder validar aquele site, para ver se o erro dele era grande ou pequeno em relação à carta, é a mesma equação. Então, o maior desvio que a gente teve foi esse aqui de 2,77, que foi ao meio-dia, 2,77%, que é um desvio extremamente baixo. Em relação à variação de umidade ao longo do dia, a gente teve esses gráficos, esse tipo de comportamento. A gente tem uma pequena diferença proporcional dessa umidade relativa do INMET com a umidade, com a umidade do nosso experimento, certo? Essa umidade, né, essa diferença dessa umidade a gente vai estar explicando logo mais na conclusão, né, por que que a gente acredita que aconteceu. E a gente vai estar justificando. Aqui a gente pode ver essa umidade da carta e a umidade fornecida pelo site do INMET, nessas 10 horas de experimento. Nosso maior desvio foi esse aqui às 15 horas de 22,14%, né? Bom, chegando agora no final da conclusão, a gente quer justificar primeiramente a questão da umidade. Acreditamos que essa umidade deu essa diferença de 22%, 10% em média ali, justamente porque o ambiente que a gente fez esse experimento, ele é um ambiente extremamente arborizado, diferente da estação da UFO, que ela é praticamente no ambiente aberto, não, tem poucas árvores em volta. Então, uma das justificativas dessa diferença da umidade seria isso. Outra justificativa seria erro experimental. Os equipamentos da estação são todos equipamentos calibrados com uma certa frequência e a gente utilizou equipamentos baratos, termômetros baratos. Então, esse é mais uma justificativa, né, desse erro da umidade. E outra justificativa, por fim, né, é a questão de 2% que a gente achou lá do site para a carta psicométrica. Então a gente tem também mais esse erro associado, ele não é tão significativo, mas a questão do experimental vindo do equipamento, ele é um erro significativo, e também o erro do próprio ambiente, né? Por ser muito arborizado e onde a estação da UF está não é tão arborizado. Então, por fim, a gente conclui, né, que utilizando essa lei de estreamento de Newton e a carta psicométrica, a gente conseguiu determinar a umidade relativa, né, comparando com a da estação do INMET, e o nosso experimento foi concluído e sucedido de acordo com o que a gente esperava.